Fala aí, rapaziada. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo um iceberg sobre o mundo do rock e seus mais variados gêneros. E caso você não saiba o que é um iceberg, basicamente é você pegar um tema específico e se aprofundar mais e mais nele. Antes de eu começar o iceberg, vou pedir para vocês fazerem aquelas mesmas coisas que todo youtuber fala. Caso você goste do vídeo, se inscreva no canal e deixa o like. Tamo junto e bora começar essa bosta. A primeira camada do iceberg temos as origens do rock, mas afinal, vocês já se perguntaram o que é o rock? Quando que ele surgiu? E de onde ele veio? Bom, o rock é um gênero musical que surgiu nos Estados Unidos na década de 40 e ficou mais popular a partir dos anos 50. O rock dessa época trazia nas suas músicas influências da black music, que estava em alta, como por exemplo o country, blues e gospel, e que rapidamente se espalhou para o resto do mundo. Um dos primeiros precursores do rock foi a Sister Rosetta. A artista começou a se apresentar quando tinha apenas seus 4 anos de idade, e era chamada de Little Rosetta Nubin. Além disso, ela quebrava qualquer padrão da época. Uma mulher negra que trazia para a música gospel um instrumento musical extremamente diferente, que é a guitarra. Desde então surgiram diversos artistas que tinham suas influências com a Sister Rosetta, como por exemplo Little Richard, Chuck Berry e o Elvis Presley. Um homem branco fazendo black music, sendo reconhecido como o pai do rock e sendo um dos artistas mais importantes do gênero. E então, a partir das décadas de 60 e 70, em plena Guerra Fria, estava se formando um novo gênero musical que vinha da Grã-Bretanha e principalmente dos Estados Unidos. Esse tal gênero trazia elementos do rock tradicional, do folk, jazz e blues, e os combinou para criar um som mais pesado, mais cruel e agressivo. Que foi amplamente criticado pelos críticos em seus primeiros dias. E assim surge bandas como Black Sabbath, Deep Purple, Judas Priest, Led Zeppelin, Iron Maiden, que abordava temas em suas letras totalmente ao contrário da música tradicional da época. O metal trazia temas como críticas sociais, revoltas perante ao governo, e dentre outros temas. Mas afinal, quem criou o metal pesado? Bom, isso é bem controverso, pois há quem diga que quem criou o metal foram os Beatles, sendo a primeira banda a trazer um som pesado, com guitarras distorcidas e baixos e baterias com um som denso na música Revolution. Mas é que nem eu disse, isso é um tema bem controverso, pois eu acredito que quem criou o metal tradicional que conhecemos foi o Black Sabbath com o álbum Paranoid. Nesse álbum traz músicas como Iron Man, Paranoid e War Pigs, que são os verdadeiros clássicos dentro do metal. Quem você acha que criou esse gênero? Vale ressaltar que depois da década de 70 o metal nunca foi o mesmo, pois o gênero começou a moldar e assim se foi criando vários subgêneros em base do metal tradicional, como por exemplo o glam metal, o groove metal, stoner metal e o thrash metal, que é um dos gêneros mais conhecidos por conta do Metallica. Para darmos início à segunda camada, vamos falar sobre uma polêmica que está ocorrendo atualmente no mundo do metal, que é a volta da famosa e a controversa banda Pantera. A banda por si só é bastante polêmica, e causa discussões por conta da guitarra confederada do antigo guitarrista da banda. E também por conta que o Phil Anselmo, que é o vocalista da banda, gritou em um festival White Power, e além disso fez uma saudação nazista. Vale ressaltar que essa não é a primeira vez que ele faz saudação ao ditador alemão. Mas não é disso que eu vou falar.
e sim sobre o fato de que a banda vai voltar ativa em 2023, com o baterista Charlie e o guitarrista Zach se juntando aos membros remanescentes da formação original, o que causou muitas controvérsias e discussões entre os fãs. O que vocês acham? Essa reunião do Pantera vai ser boa ou é idiotice eles voltarem? Yeah, I had an accident many years ago. As you can see here, when we want it there, that thing and that thing there, the old term professional one. And I was doing pressing this piece of metal that I used to have to weld afterwards. And the press just came straight down on me, and of course, as you pull it back, I pulled the ends of the fingers off. And at the time, I couldn't believe it. I couldn't believe what I'd done. And what happened was a friend of mine brought me a record. It was the first time I was introduced to Django Reinhardt, who had also got, damaged two fingers and played with two fingers to pack up playing and whatever. So I went back home and I got a squeezy bottle and melted it down, made it into a ball, got a hot soldering iron and made a sort of hole in it, and got it down to fit my finger. So I got this big ball on the end of my finger. Then I sat there all night, filing it down with some sandpaper to make a shape of a thimble. Then I put some leather on it because it wouldn't grip otherwise. It was plastic, it'd just slip off the string. I put some leather on, which made something like this. Paul está morto. É uma puta teoria maluca da conspiração criado por um americano por volta da década de 60, que afirmava que o Paul teria morrido em um acidente com carros em 1966. Ele teria sido substituído por um sósia. Mas na real isso não passa de uma teoria, e isso causou muita dor de cabeça para o Paul, tendo que ficar se explicando sobre esse ocorrido toda hora. Revolution 9 é uma música experimental do famoso White Album, criada por John Lennon e Yoko Ono. Number 9, number 9, number 9. Essa música é simplesmente bizarra pois, além dos fãs ficarem criando teorias malucas sobre ela, a música por si só é bem estranha. Um vocal que fica repetindo Number 9 em loop, foram os efeitos sonoros usados na música que são bem bizarros. A partir do final dos anos 90, um dos gêneros que estava se popularizando entre os jovens era o rap e todo o seu movimento hip hop. Foi assim que surgiu o tão odiado new metal, um gênero que mistura toda a brutalidade do rock junto do estilo de hip hop, e que ficou mais conhecida nos anos 2000, após nascer bandas como Slipknot, Korn e o tão odiado Limp Bizkit, e o seu vocalista, que é um cara bem controverso entre os metaleiros, que é o Fred Durst. Mas vamos aos fatos. Por que a banda é tão odiada? O primeiro fato é por conta que o Limp Bizkit foi uma das primeiras bandas que introduziram um DJ em uma banda, fora também que o Fred é um cara bem arrogante, chegando a dizer que ele seria os novos Beatles. E as polêmicas não param. No festival do Woodstock 99, quando o Limp Bizkit estava se apresentando, o Fred foi acusado de incentivar o pessoal a fazer todo aquele alvoroço no festival. O DR-666 é uma banda brasileira, mais especificamente formada em Belo Horizonte em 2003, que era composta pelos membros Aquaplay, MS Barney e MC Carvão. E segundo a Wikipédia, o nome do grupo foi inspirado na União Democrática Ruralista, pois a banda queria um nome que transmitisse conservadorismo, em contraste às suas letras politicamente incorretas. Barney voltou no tempo pra fazer um major twist. Tentei matar Jesus, mas não deu pra Jesus não existe. Quando vi teu brioco moleque, pus a língua no seu cu frouxo. Minha língua subiu tão alto que senti o gosto do seu arroto. Bom, resumindo, a música deles misturava funk, rap, rock. E o humor que os integrantes abordavam em suas músicas era bem polêmica e controversa, como por exemplo as músicas Todos Chora, Dança do Pentagrama Invertido e a canção Bonde do Aleijado causou problemas para a banda, que deixou de tocá-la em shows.
As músicas são tão polêmicas que a banda foi julgada pela justiça e então, a banda se desfez. Desenrasca de vez essa brefa e um negocinho pra gente tomar. Me abraça, mas tira essa calça pra não atrapalhar o movimento pra frente, pra trás. Seu cu em perigo, meu pau em ação. Clube dos 27 é um termo criado por fãs que se refere à crença de que um número estranhamente alto de músicos morreram com seus apenas 27 anos. Podemos citar artistas como Kurt Cobain, que se suicidou, a overdose de Amy Winehouse ou até casos misteriosos como o do Jimi Hendrix. Por mais que esses artistas se foram, as suas obras vão permanecer eternas. O americano Kevin Michael ou Jesus Christ Allen, mais conhecido como Didi Allen, nasceu em 1956. Ao longo de vida ele foi cantor, compositor e líder de diversas bandas de punk rock. Mas não foi por conta de suas músicas que o Didi Allen ficou conhecido no cenário punk da época, e sim por conta de suas performances em cima do palco, que eram extremamente grotescas. O músico simplesmente batia o microfone em sua cabeça até sangrar, agredia as pessoas, defecava no palco e jogava nas pessoas, o que diariamente ocasionava em sua prisão. E além disso tudo, ele dizia que iria se matar no auge de sua carreira. Porém, o músico vivia o clássico sexo, drogas e punk roll e acabou falecendo de overdose antes de cumprir com o que tinha dito. Resumindo, o Didi Allen era e até hoje é uma figura bem louca e bizarra. Uma verdadeira figura digna de receber uma cinebiografia e dos produtores encherem os bolsos de dinheiros com a imagem do músico. Para finalizarmos a terceira camada, vamos falar um fato mais leve. Eu vou abordar sobre uma das maiores entrevistas que acabou virando meme entre os metaleiros. O Regis Tadeu por si só é um cara bem controverso dentro do metal, por conta de suas opiniões críticas relacionadas à música e ao mundo do metal. E nesse programa ele vai até um show de uma banda chamada Manowar, e então, ele pergunta para as pessoas o que elas acham sobre os Mano da Guerra. Algumas pessoas que são entrevistadas apresentam argumentos sobre o porquê deles gostarem tanto dessa banda, já outras pessoas tratam o entrevistador com desrespeito. Resumindo, o crítico não explica por que ele acha a música deles ruim e os fãs não explicam por que é bom. Por que o Manowar não é uma banda poça? Pô, eles fazem mais true heavy metal, cara. Tipo, Manowar, Judas Priest são as bandas mais true do heavy metal pra mim, cara. E segue arregaçando qualquer poser modinha que cola aí e fala que vem ver o show e tudo mais, mas isso é velho. Manowar é mano. Desculpa a palavra. Então tá, né? Por que você é tão fã de uma banda que é notadamente machista? Eu acredito que esse tipo de música, na realidade, não aborda como sendo uma coisa tão real. É mais por o marketing. Não sei, não levo tão a sério. Manowar pra mim é tudo. Desde religião. Ok. Mano, Regis, vai tomar no c. Ei, 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 Regis, vai tomar no c. Vocês estão vendo, né?
Na quarta camada, eu vou falar sobre um dos subgêneros do metal mais grotescos e pesados que surgiu na década de 80. Esse tal gênero tinha influências com o thrash metal. Bandas como Slayer, Venom e o Warfare influenciaram com o surgimento do death metal, e assim surgem bandas como a banda alemã Sodom, Vulcano, Hellhammer e dentre outras. Mas foi a partir da década de 90 que o gênero começou a ganhar popularidade com bandas como Cannibal Corpse, Deicide, Morbid Angel, Suffocation. Por que o gênero é tão controverso e polêmica? Bom, além de introduzir o gutural nos vocais, o som está mais sujo, com guitarras de tom mais baixos e muito distorcidas. As letras de bandas de death metal faz qualquer mamãe cristã ficar assustada. Nas letras é abordado temas como satanismo, paganismo, gore, necrofilia, aborto e dentre outros temas. Em abril de 1986, Kurt Strobin matou sua mãe adotiva com uma machadinha e uma tesoura enquanto usava drogas. Ele alegou que pensava que era um robô, e queria abrir sua mãe para ver se ela também era um robô. Kurt foi acusado de assassinato em segundo grau e foi condenado a 12 anos de prisão. Amiguinho, fique longe da droga! Só venda! Seja esperto! Para finalizarmos a quinta camada, eu vou falar sobre um dos subgêneros do metal pesado que mais causa discussões entre os próprios metaleiros. Segundo o Wikipedia, esse tal gênero é o black metal, e caso você não conheça esse gênero musical, ele é marcado por ter um instrumental sujo, com guitarras extremamente distorcida e com um vocal rasgado. A primeira geração do black metal é marcada pelo álbum da banda Venom, que estavam explorando um som mais denso e agressivo. E então, assim surgiu o termo black metal, que foi retirado de um álbum da banda em 1982, intitulado Black Metal. Mesmo o álbum soando mais thrash metal, o disco fugia dos padrões, apresentando temas mais focados no anticristianismo e no satanismo, diferente do que muitos músicos faziam na época. Já a segunda era do black metal é marcada pelos rumos que o gênero estava tomando. E assim surgiu bandas como Silencer, Burzum, Dissection e Mayhem. Mas por que o gênero é tão polêmico entre os metaleiros? Bom, além de abordar sobre satanismo em suas letras, os anos 90 foi marcado por acontecimentos como suicídios de membros de bandas, sacrifícios, queimas de igrejas, blasfêmias, e o caso que ficou mais conhecido foi o assassinato do guitarrista da banda Mayhem, que é o Euronymous. Antes que eu comece a última camada, eu quero deixar o mais claro possível, que o tema que eu irei abordar é um tema bem sensível e que, caso isso afete algumas pessoas, sinta-se livre para se retirar do vídeo. Outro aviso que irei falar é que é crime participar de qualquer grupo extremista, e eu não apoio nenhum grupo com ideais antissemitas. Dado o aviso, vamos começar a última camada. Christian Vikernes nasceu na Noruega, na cidade de Bergen, em 11 de fevereiro de 1973. Ele começou a tocar guitarra aos 14 anos,
e em 1988 ele fundou a sua banda, o Burzum, sendo reconhecido como Vagn Vikernes dentro do cenário black metal da época. E em 1992, Vikernes se juntou como baixista com outros membros da cena, foi suspeito de incendiar 4 igrejas cristãs na Noruega. Vagn negou responsabilidade pelos incêndios, embora os apoiasse. Ele ganhou mais popularidade na cena quando ele gravou 4 álbuns como Burzum e outro com a banda Mayhem. Em 10 de agosto de 1993, Vagn matou o guitarrista da banda. Ele alegou que Euronymous vinha conspirando para torturá-lo e que gravaria um filme snuff de sua morte, usando uma suposta reunião sobre um contrato assinado como pretexto. E então, após esses eventos, o músico foi julgado e condenado a ficar 16 anos preso na prisão. Após sair da prisão em 2009, o músico se mudou para a França e se casou com a sua esposa. O casal é bem polêmico e foram presos em 2013 por planejarem um massacre, mas eles acabaram saindo da prisão no mesmo ano. Mas afinal, por que o Vagn Vikernes matou o Euronymous? Bom, não se sabe o porquê dele ter feito isso, além dele dar os próprios depoimentos. Mas existe uma teoria plausível para esse ocorrido. O Euronymous declarava abertamente que apoiava ideias socialistas, grande admirador de personalidades como Lenin e Stalin. Tanto que em suas assinaturas ele desenhava uma foice e um martelo, que é o símbolo do comunismo. Já Vagn, desde jovem odiava diversas raças e apoiava o nacional-socialismo. Ambos os músicos apoiavam partidos totalitários extremistas, e eles acabaram tendo desavenças políticas. Por mais que o Euronymous teve uma vida muito precoce, ele era extremamente importante no cenário black metal, pois ele foi um dos principais responsáveis pela popularização do gênero. Mesmo ele sendo um dos poucos membros que era socialista na cena do black metal, ele conseguiu influenciar os jovens a criarem uma vertente do gênero que propagasse o socialismo e o anarquismo. Sendo assim, é criado o Red End Anarchist Black Metal. Por outro lado, o Vagn Vikernes é reconhecido por ser um traidor do gênero por ter matado o Euronymous. E por mais que as músicas do Vagn não falam sobre o nacional-socialismo, através das redes sociais o Vikernes propagava o nazismo com facilidade, e influenciava as pessoas a participar desses grupos em seus vídeos no YouTube. E não só isso, se você pesquisar por roupas do Burzum, você vai reparar que muitas delas contêm símbolos nazistas, e são bem simples de achar elas. Fãs dessas bandas são influenciados e acabam romantizando esses tipos de músicas. Esse problema está se tornando cada vez mais maior com a popularização da internet, onde bandas criam letras racistas e antissemitas. Esse tipo de música é uma vertente do black metal que é chamada de nacional-socialismo black metal, e o único intuito dessas bandas é propagar o neonazismo. Esse problema não está ocorrendo só na Europa, mas aqui na América Latina também, onde o racismo é muito mais evidente entre os povos. E eu aproveito para falar para vocês, que caso você encontre esse tipo de música pelas redes sociais, denunciem. Esse tipo de coisa não pode se agravar pelo mundo. Bom pessoal, esse foi o Iceberg. Eu utilizei todo o meu conhecimento sobre o rock e o mundo do metal, e eu também utilizei alguns sites para poder abordar melhor sobre as bandas. Tentei não ficar abordando as mesmas bandas de sempre, e tentei ao máximo me aprofundar nas histórias de cada uma. Se você assistiu até aqui, eu gostaria que você se inscreva, compartilhe e deixe o like, porque fazer esse tipo de vídeo dá um trabalho do caralho. Tamo junto, rapaziada.